Muito bem, gente. Estamos aqui mais uma vez. Nós estamos trabalhando hoje, então, o item 12, né, que é destino e mito pessoal, a busca e realização do significado. Se no encontro anterior a gente viu a questão do daimon, né, que envolve a vocação e que envolve o nosso percurso enquanto um script, né, um designer inteligente, né, um mapa da alma, norteia, né, o projeto de cada um com seu arranjo especial. Hoje, a gente vai trabalhar de um nível mais geral, como é que se dá isso em termos da nossa postura naquilo que a gente traduz psicologicamente como a realização do significado. Ou seja, qual é a razão e significado da nossa condição humana. Se, de um lado, cada um de nós temos um significado próprio, enquanto trajetória individual, né? Enquanto desafios, enquanto aprendizado, e enquanto papel daquilo que a gente veio realizar no contexto histórico que a gente reencarnou. De outro lado, na configuração atual, essa caminhada que é o ser humano, nós estamos desafiados a realizar um significado que é o significado de toda a existência humana. Existimos para quê? Por quê? Né? Então, de uma certa maneira, essa hoje o foco do nosso estudo. E, para isso, nós temos aqui na proposta do nosso estudo, o capítulo 6 do Homem Integral, no item observador, observação e observado. O estudo de hoje é bem em cima de são 2 páginas da Joana de Ângeles, o estudo de hoje, né? E para mim, a página mais psicodélica dela. Né? É uma viagem esse item aqui. Eu não sei se chegaram a dar uma olhada nesse material dela aqui, que a gente tem oportunidade, né? Mas justamente ela vai trazer, de uma certa forma, alguns elementos interessantes, né? Que aquela parte de 3 posturas, que é a questão sujeito-objeto e a experiência da observação. E ela começa com essas 3 posturas, que é a pessoa, o objeto e o ato. Né? Então, aí começa a proposta então, desse item, e é um item realmente bastante complexo e rico, né? Assim, algumas frases dela assim, muito, a gente pode dizer, muito doida, aparentemente. Né? Ela, por exemplo, vou ler algumas para vocês, para quem não teve oportunidade de ter contato com o material. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. O que ela quer dizer com isso? A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida, que, de igual modo, depende do indivíduo observador. Daí, depois, no final, ela coloca assim: mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Bem, vocês entenderam alguma coisa? Quem leu? Vamos começar assim por vocês hoje, né? Como é que foi o contato com esse material de Joana? Alguém leu? Alguém quer trazer a sua sensação, a sua impressão em relação a esse material? Eu li
E achei extremamente complexo, que é uma coisa para pensar e meditar, porque, de certa forma, você é observador e você é o observado e você é a coisa observada, de certa forma, pelo que eu entendi, porque realmente, mas cada fase dessa é extremamente profunda, é uma olhada interior, por exemplo, de ver quem você é, se a gente se aceita, como que a gente vê? Porque é muito fácil, porque no início, esse pedaço que você falou, inclusive no início, ela fala que antes era quase que objetivo fora, e o que ela propõe para a gente é um objetivo dentro, da gente se ver, nós nos aceitamos como nós somos, como nós nos observamos, somos sinceros com o que vemos, como que a gente aceita, quem que é essa coisa que vem. E um ponto que eu achei muito interessante nisso, Gelson, foi que ela disse, quando a gente não se integra nessa unidade, e quando a gente faz isso, a gente se entrega com outras pessoas, a gente fica só. A gente se isola, a gente para de ser parte. E a unidade se forma sem a gente. Eu achei esse ponto extremamente importante. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, porque, de certa forma, é uma coisa que você faz conscientemente para alcançar, para tentar, para se aceitar, e nesse processo a gente aceita as outras pessoas. E se você não faz, você fica sozinho. Tipo assim, o mundo vai embora e você fica lá chorando sozinho. Foi isso que mais ou menos eu entendi, mas tem muita coisa para pensar, muitas horas de meditação sobre esse texto, extremamente profundo. Com certeza. Débora, quer trazer alguma contribuição também em relação à impressão? Só que eu achei que interessante porque ela chama muito essa questão para a nossa responsabilidade, né? Então ela fala desse observar, mas é esse observar que tem uma finalidade, né? Que é de cada um ir trazendo para si essa responsabilidade, né? Ao invés de se sentir frágil, mas que esse observar nos leva a uma maturidade, né? E aí eu fiquei assim pensando, nossa, porque quando ela fala assim, tá, eu sou, sei lá, eu até consigo imaginar assim em duas dimensões, né? Eu tô numa conversa, aí eu tô observando o outro e tô observando a minha reação diante da observação do outro, mas aí o ser observado eu fiquei pensando, é por quem? É por outra pessoa que tá vendo eu observar o outro, eu fiquei meio desorientada. Sim. Então, só para a gente poder já juntar uma coisa em cima do que a Silvia tu está trazendo, então, de uma certa maneira, os dois grandes temas desse item é a questão da unidade e da dualidade, né? Como é que se dá essa questão de eu ser dois e um ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a ideia do Heidegger que diz o um como princípio e o dois como unidade. Toda a proposta de Joana trabalhando o tema da unidade, da união, né? E de como esse processo se dá a partir da dualidade. E, ao mesmo tempo, né, o segundo tema que ela está trabalhando aqui é o tema da consciência. Então, todo projeto do homem é um projeto de consciência, né, de despertar consciência, de gerar consciência, de realizar consciência. Então, a Joana está trabalhando com esses dois aspectos aqui simultaneamente. Como é que nós, e o papel nosso na vida, enquanto colaboradores de Deus, também é esse, né? Então, vai aprofundar um pouquinho. Vânia, pode trazer a tua contribuição para a gente poder ir avançando aos pouquinhos nisso. Tá bom. Boa noite. O que me chamou bastante atenção aqui é essa abstração que ela faz de tirar a gente desse conjunto primeiro, da gente subir e ver o conjunto por cima e observar que nós somos parte do conjunto, nós somos elemento desse conjunto. Então, é um movimento de sair para observarmos como nós somos dentro desse conjunto e essa diferença que se faz do elemento único dentro do todo. E isso me levou, e nos levou a mim, a Patrícia, quando a gente estava estudando, também
a essa questão de como é que a gente, como é que o todo progride com a nossa influência e como é que ele progride, como ele pode progredir sem a nossa influência, mesmo assim. Então, é uma visão bem sistêmica, né? Da sociedade, nós dentro dessa sociedade, e o mesmo movimento a gente pode fazer dentro de nós mesmos, né? Essa mesmo movimento de observação. Foi isso que me chamou bem a atenção. Depois, claro, não vou tratar disso aqui com vocês, depois a Joana vai retomar isso em outros momentos, que vai culminar Em Busca da Verdade, onde ela vai trabalhar esse processo enquanto processo interno dentro da gente, no sair de si, do cair em si e assim por diante. Tá? Mas agora a gente está vendo nessa visão mais existencial, mais ontológica, né? Isso que a Vânia está falando é importante na continuidade do que a Débora e a Silva trouxeram, porque justamente ela começa dessa ideia de que é necessário passar por essa divisão, né? Essa dualidade. Né? Então, a gente sai lá inconsciente da mente de Deus, né? Se separa dele, pelo menos aparentemente, talvez essa separação a gente vai ver que não existe, né? A gente vive uma totalidade de comunhão, mas num primeiro momento, né, esse ego, né, essa consciência egóica enquanto condição que me reconhece como sendo eu mesmo, né? Ou seja, eu como pessoa, né? De maneira geral, eu preciso me separar, como a Vânia falou, e para mim abstrair, né, do todo, então eu dou um passo para longe para poder enxergar, né? Então eu me separo do objeto. Essa é uma das grandes questões da questão do conhecimento, né? Como é que se dá a relação sujeito-objeto? Aquele que conhece, aquele que é conhecido. E como é que dá a construção do conhecimento? Que, em termos psicológico, é o que eu estou traduzindo como consciência aqui, tá? De uma certa maneira, ela está trazendo essa ideia, né, da pessoa que se abstrai do todo, ele se aparta do todo para poder observar. Né? Então, nesse momento, há um distanciamento, diz a benfeitora. Né? Aí eu me vejo distante, separado do objeto, e para poder ter consciência que existe o objeto e existe eu também. Acontece com a criança no primeiro estágio de desenvolvimento psicológico também. Isso se dá tanto a nível espiritual, enquanto caminhada evolutiva, mas se dá também em toda encarnação, na formação e construção da nossa identidade egóica até a emergência do self. Então, de uma certa maneira, né, a criança está misturada lá com o mundo da mãe, até que ela consegue, para ela poder observar e reconhecer que ela mesma, ela tem que se separar da mãe. E aí essa atitude que afasta ela do observador, ao mesmo tempo dá uma noção que ela existe. E, ao mesmo tempo, dá noção que existe o outro. Então, aí tem a pessoa, objeto, que é observado, e o ato. Mas isso, de uma certa maneira, diz a benfeitora, traz uma limitação, que é a gente se afasta da experiência original urubórica, né? Que é a experiência do comportamento unitário. Então, de uma certa maneira, a gente não se identifica com o que está fora de nós, né? E também dos acontecimentos. Parece que a realidade é uma coisa e eu sou outra. Isso dá uma falsa ideia que a gente está separado das coisas, e dá também uma ideia que a gente não é responsável pelas coisas que acontecem. Como se o mundo objetivo, o mundo do outro, não tivesse nada a ver comigo. Né? Aí ela diz que isso criou uma fantasia no homem, a questão do destino, que ela cita ali da sorte,
do berço eram os elementos preponderantes que justificava a nossa caminhada, né? Nosso êxito, nosso fracasso, cada um. Havia ou seja, é um homem dissociado da vida, afastado da realidade, afastado do universo, e que se coloca como fora, então, das ocorrências, a parte dos fatos. Né? Esse é o primeiro estágio de uma consciência ainda não desperta, de uma consciência que começa a se construir e precisa se reconhecer primeiro. Uma criança está ali, né? Ela acha que é o centro do mundo, né? Depois ela é expulsa do paraíso. E aí ela começa a ter consciência que ela é ela, mas que ela está separada do mundo, né? Então, na medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, psicologicamente também, né? Ela diz que a gente vai se dando conta de que a unidade se encontra presente no conjunto. E aí a gente poder ter a experiência nossa também de unidade. Né? E ela dá o exemplo da onda do mar. Embora o mar não seja onda, a onda está no mar. Assim, cada um é uma gota desse oceano que é a vida, né? E que é a própria mente de Deus sustentando o universo. Né? Então, ela começa a dizer que, a partir disso, a gente começa a ter uma ideia de individualidade, né? Mas não mais apartado do todo, sendo uma parte integrante do todo. E aí que ela começa a brincar com esse jogo, né? O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. Né? Então, já vem essa frase enigmática dela, como um oráculo de Delfos. Né? Então, e essa ideia é muito bem desenvolvida no livro A Criação da Consciência, do Eduard Edinger. Tá? Ele vai trabalhar justamente essa questão. Porque ele vai dizer que consciência é a junção da palavra ciência, que é conhecer, com o prefixo com, que é conhecer na relação. Enquanto que a ciência conhece separado da vida, né? E a gente precisa conhecer, se separar e estudar o objeto, como se a gente fosse neutro e não estivesse interferindo. A consciência já é oposta a isso. A consciência é justamente o conhecimento vinculado. Não tem como ver consciência sem relação, sem vinculação, de uma certa maneira. Então, é isso que Joana está trazendo. Então, a gente começa a se dar conta, enquanto o ego observa, poder se constituir como indivíduo, ao mesmo tempo começa também a ser sujeito, não só o sujeito que observa, mas também ser objeto do outro, como vocês questionaram, né? Então, é o olho observado, né? Responsável pela observação. Por quê? Porque aí começa a ver uma outra instância nos observa. É o self. Esse olho que observa do ego está sendo observado. Todo momento está sendo observado. Não só pelo outro, que é aquela pessoa que convive com a gente, não é o outro, mas também observado pelo self e observado também por Deus, né? Responsável pela observação. Então, diz, quem é responsável pela observação não é o ego que observa, mas é o olho observado do self. Está inserido numa consciência maior que é a divina. É isso que ela está, de uma certa maneira, trazendo aí. Então, com isso, né, ela vai dizer que a criatura já não está mais isolada, né, da vida, né, do coletivo, da harmonia, cria uma ideia de harmonia, né, de cumplicidade, de cooperação,
de inter-relação, né? E assim por diante, né? Então, ela vai dizendo assim que a observação faz parte da vida, mas que depende do indivíduo observador, ou seja, que o grau de observação depende do nível de consciência de cada um. A gente observa a partir da realidade que constitui a nossa própria condição. E na medida que a gente vai evoluindo, a nossa capacidade de compreender, observar, muda, porque a nossa condição de observador, né, vai mudando também. E não só a gente vai sendo transformado, mas aí o Edgar vai dizer, a gente se torna também não só objeto do conhecimento, mas num terceiro estágio, né, instrumento do conhecimento. Né? Vânia? Obrigada. Doutor Jadson, tem uma pergunta que me acompanha já tem bastante tempo, desde que, eu acho que no ano passado, você falou sobre aquele exemplo de quando Jung teve aquele sonho, onde, quer dizer, ele teve, não sei se foi um sonho, mas foi uma visão, né? Onde ele se via como um yogi que estava ali meditando, ele e Jung. E essa imagem, eu quando estava aqui estudando, eu trouxe aqui uma conexão com isso. Então, eu fiquei me perguntando, ali o self, né? Se mostrando naquela imagem, vendo a expressão do self naquela identidade como Jung, né? Sim. Sim. Então, seria isso, então, essa observação, né? Então, o self observando a expressão de si próprio, que é aquela identidade, aquele ego. Sim, o ego como uma fantasia, né, do self, né? O ego como esse avatar aí, né? Então esse sonho que ele teve, né, justamente, né, ele entrava, eu estava caminhando, né, por uma estradinha, encontra uma igrejinha, e essa igrejinha estava entreaberta. Ele chega lá e não tem nenhuma imagem, só tem um vaso de flores no altar, assim, e quando ele chega mais perto do altar, ele vê que justamente tem um yogi meditando. Né? E quando ele chega perto, assim, do, do yogi, ele se dá conta que esse yogi tem ele, né? E ele acorda. E daí, quando ele acorda, ele tem uma nítida, uma certeza interna que ele é o yogi, né? Que o verdadeiro Jung não é ele, né? É o yogi, né? Ele acorda e diz, então é ele que está meditando dentro de mim, o Jung pensa. E ele tem um sonho. Eu sou esse sonho, diz o Jung. Eu sabia que quando ele acordasse, o yogi acordasse, eu não existiria mais. Então, essa é a compreensão que o Jung faz, né? E aí ele vai interpretar, né, dizendo que si mesmo, né, o meu si mesmo, recolhe para meditar, e medita a minha forma terrestre, né? Ou seja, ele assumiu minha forma humana para entrar na existência tridimensional. Ele compara como alguém que entra num traje de mergulhador para mergulhar no mar. Quando ele renunciar à existência no futuro, o si mesmo vai assumir a postura religiosa, como a capela do sonho mostra. A capela representa a imagem do self na sua totalidade, né? E aí, de uma certa maneira, continuar avançando no seu projeto de realização, diz o Jung, né? Então, é como se o mundo consciente é uma espécie de ilusão
é uma realidade aparente construída por um propósito específico, né? E justamente possibilitar a emergência desse self, para que esse self reconheça, né, cada vez mais a si mesmo, na luta, diz o Jung, na busca da sua consciência total. Então, e essa consciência passa por tudo, passa pela cultura, passa pela experiência, e que, de uma certa maneira, é fruto do autoconhecimento. E para ele é o coração e essência desse processo, né? Então, o autoconhecimento é o caminho para o conhecimento de Deus, para dizer o Jung. Então, nesse processo todo, em jogo essa dinâmica relacional entre o observador e o observado, nesse processo que vai saindo desse estágio de separação, um novo estágio de integração novamente. Silvia? Obrigada. Só queria clarificar a respeito desse sonho, dessa experiência que o Jung tem. Isso seria uma coisa que todos nós alcançaríamos, seria o mesmo processo para cada um de nós, ou cada pessoa tem um caminho dele especial para chegar nesse autoconhecimento, nesse self, porque, de certa forma, esse processo não é um processo de individuação, que a gente vai aprendendo, porque você falou aquilo, que, eventualmente, a gente se torna um instrumento de conhecimento. Então, é através dessa experiência, é uma experiência que todos passam, ou cada um tem uma experiência diferente de chegar nesse ponto, dependendo do nível de awakening, no nível consciente que a pessoa está. Sim, no estágio de... thank you. Bem, assim, né, Silvia? É um processo geral, mas, claro, cada um vive isso de maneira particular, né? De uma certa maneira, isso envolve um jogo de comprometimento do homem, não só consigo, mas com a criação, né? Quando o Jung teve com os pueblos taus e falou com um velho índio lá, norte-americano, ele dizia que os homens brancos só existiam e que a Terra continuava viva por causa deles, porque eles, nos rituais e na religião deles, eles colaboravam com o movimento do Sol. E isso dava sentido à vida deles. Assim como o Yanomami, aqui no Brasil, os índios Yanomami, eles acreditam que o céu pode cair. Tem até um livro chamado A Queda do Céu, que é muito bonito, que fala das previsões, né, dos pajés em relação ao momento que a gente vive agora. Então, toda a religião Yanomami e a vida do índio Yanomami é uma forma de manter as coisas harmônicas e o céu não cair, né? Então, de uma certa maneira, quando o Jung, e isso esteve na África também, quando os índios gostem, né, e fazem uma oração com aquele guspe voltado para o sol, né, assim por diante. Aí ele fala que quando ele conversava com esse índio norte-americano, o sentido cósmico da consciência se tornou de maneira esmagadoramente claro para ele. E ele lembrou da frase dos alquimistas: a natureza deixa imperfeito, a arte aperfeiçoa. Ele compreende, a partir disso, que o homem, ou seja, cada um de nós, né, num ato invisível de criação, né, colocou o selo da perfeição no mundo, dando-lhe existência objetiva. Então, cada um de nós é como se fosse uma parte do divino que quer ser reconhecido a partir de nós mesmos, né? É como se então para Jung nós não existimos sem Deus, mas Deus
na sua natureza amorosa, precisa do homem para se fazer conhecido. Como se a gente fosse o olho de Deus, sabe? Nessa visão, né? Então, a ideia essencial é que o objetivo da vida humana justamente é a criação da consciência. E a vivência da consciência, então, se compõe de dois fatores. De um lado, o conhecimento, que é a ciência, e o outro é o estar com, né, que é a relação. Isto é, conhecer na presença do outro. Né? Então, de um lado, oferece um conceito de dualidade, né? E o número 2 se refere aos opostos, né? O Jung fala que tudo aquilo que emerge do inconsciente está na unidade primordial. Quando ele emerge no ego, ele se torna dual, a dualidade, o sim e o não, o cima e embaixo. Então, para ver a consciência, tem que haver essa dualidade, né? Então, a consciência ela nasce, de algum modo, da experiência dos opostos, né? Mas essa experiência também é ilusória, né? Que a gente possa ter a experiência de parecer estar separado, de vivenciar essa separação, entender, de uma certa maneira, o que representa essa unidade. Então, tem... como é justamente o mito bíblico, né? Me aparto de Deus, sou expulso do paraíso, e eu tenho que retornar a Deus no meu próprio esforço. Então, tem um momento de retorno, de reconciliação, de integração de novo na unidade. Que é parte desse processo evolutivo, né? Que a gente vai se constituindo nessa caminhada nossa de conquista. Então, de uma certa maneira, a lei do amor representa o mundo do vínculo, o mundo da relação, o um como princípio, né? Porque o princípio é Deus, ele é um. O 2 é a dualidade, mas o 2 é a unidade, porque só tem unidade no 2. Só tem uno se tiver 2. A união não pode se dar no 1. A união se dá no 2. Quer dizer, a gente volta exatamente naquela sentença da Joana. Sim, isso daí resume exatamente. Você é observador, você é observado e você é o olho que observa. Isso. Porque, em realidade, nós não conseguimos sermos quem nós somos se nós não estivermos junto com os outros, passando pelo mesmo processo, né? É isso, seria. Exato, e a ideia que tu falava, né, assim, quando tu perguntou do Projeto de Cada Um, ou seja, a imagem do ego, né, é a imagem de um vaso, que conduz a essa importante ideia de que nós somos portador da consciência, a encarnação de um sentido transpessoal que é o self. E na medida que cada um de nós tem esse compromisso de ser portador da consciência, da completude, né? Em busca dessa completude, desse homem total que eu me falo, da individuação, o próprio mundo se tornará também completo. Tá? Vânia? Mais uma questão. Na realidade, então poderíamos entender que nós estamos o tempo todo em Deus. Uhum. A questão é apenas que a nossa consciência que nós temos entende como se nós estivéssemos fora. Uma dimensão da nossa consciência, né? Porque, na verdade, essa dimensão do conhecer é uma função mental muito misteriosa, né? E está ligado a esse termo consciência. O que é consciência? Como se da mente, a consciência está ligada à mente, né? O que conhece? Então, o que é conhecer? Então, isso é uma questão extremamente difícil e complexa, e um dos lados do fenômeno da consciência é o ato de conhecer. Sim. Então, a função psicológica de conhecer ou de ver, né, no primeiro estágio, requer, então, nesse primeiro lugar, a experiência indiferenciada e difusa, né, que a gente está lá, que seja cindida num sujeito e num objeto. Então, há uma separação. Na verdade, é uma separação dessa unidade
primordial, né? Existe essa unicidade original, existe também uma divisão primordial, romper, gerar o conhecedor e conhecido. Então, mas isso, de uma certa maneira, é uma perspectiva que a gente está vivendo. Uma parte, nós nunca estamos separados. Nesse processo cosmogônico, original, de separar o sujeito do objeto, ele precisa ser repetido a cada novo incremento da consciência, né? Em cada encarnação. Então, toda vez que um ego recai num conteúdo inconsciente, ele só pode conscientizar dele através de um ato de separação, né? Que permita ver o conteúdo psíquico emergente, desse modo de não se identificar com o nosso inconsciente. Porque quando a gente encarna, né? A gente encarna de novo num estágio de inconsciência, daí a gente cria o ego, então precisa separar, né? Para que depois a gente possa, de uma certa maneira, ir para uma outra fase do processo. A experiência de ser o sujeito que conhece é apenas a metade do processo do conhecimento. A outra metade, como a Juna coloca, é a experiência de ser objeto conhecido. O ego, enquanto conhecedor, tenta dominar o outro, tanto de maneira externa como interna, relegando o outro, seja o que o outro for, à condição de objeto conhecido. Mas isso não corresponde à consciência, no sentido pleno do conhecer como. É apenas uma ciência, é conhecer. Para chegar à consciência autêntica, o ego precisa também passar pela experiência de ser objeto do conhecimento, residir no outro. E o outro passa a ter a função sujeito conhecedor de mim mesmo. Eu sou Li. Obrigada. Aqui, ainda vocês estão, porque eu fui procurar o livro, porque eu não estava aqui esses 2 dias, eu estive doente, mas graças a Deus eu estou bem agora, viu? E estava no hospital, inclusive. E então eu não pude me preparar, eu costumo sempre preparar, dar uma lida e anotar, né? Mas dessa vez eu não fiz. Mas aqui eu estava vendo, você está falando do devir psicológico, né? É disso que vocês estão falando agora? Uhum. Porque aqui nessa parte do devir... Aqui, não, eu estou falando do observação e observado. O devir continua psicológico continua. não entra no item do nosso estudo. É só esse itemzinho pequenininho. Então, ainda é observador. Ok. É. Tá. Então eu perdi mesmo. E aqui ia ser só essa parte hoje? Porque eu realmente... Hoje é só essa parte. Que é uma parte violenta, eu sou Li. É pequenininha, mas ela é assim, né? Uma rapadura dura aqui de a gente poder dar conta, né? Então, porque eu vou reler, eu já li uma vez, mas já faz muitos anos que eu li. O primeiro livro que eu comprei da Joana foi este livro aqui, O Homem Integral. E ele está todo anotado com um monte de coisa, mas claro que a gente vai crescendo, Doc, a gente vai amadurecendo com o tempo e vai reanotando tudo, sabe? E aqui, no observador, observação e observado, o que eu tenho aqui, o seu é o mesmo campo, aqui, tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já se compadece da própria fraqueza, está na página 103. Porém, busca fortalecer-se, tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber detentor de energias equivalentes. Então, aí o homem, nós sempre acabamos procurando equilíbrio, né? Porque é no equilíbrio mesmo que a gente vai se encontrar e com todos também, né? E aqui a segunda parte, Doc, eu queria aí a pergunta para você, aonde que está? Não, era isso mesmo só. A outra aqui é mergulhado na harmonia geral, o homem
contribuir para mantê-la, observando e com ela se identificando. Mas isso aqui, nós estamos aqui nesse mundo para isso mesmo, né? Porque não é fácil, não. Mas a última parte aqui, meu Deus do céu, o conselho para mantê-la, observando e com ela se identificando, observando em sintonia, diante do conjunto, que também o envolve no ato de observar. Então, está tudo ali, né? Agora, como a gente falou, é uma rapadura difícil. Os sufistas, os neoplatônicos, eles dizem que Deus adora a beleza. Então, a harmonia, né? A harmonia, o belo, assim como a verdade, equivalem nessa instância que é o universo justo e perfeito, né? Essa harmonia representa essa unidade, né? Da qual a gente parece que está fora, né? Porque a gente se desencontra, né, nesse processo todo, né? Mas de uma certa maneira a gente não consegue fugir da lei divina, nos puxa sempre para esse jogo de harmonia. E a proposta da Joana é que a gente possa fazer esse movimento agora conscientemente, assumindo nosso compromisso em relação a tudo e a todos, que fazer algum mal para o outro é fazer o mal para mim mesmo. Fazer o mal para o outro é fazer o mal para o universo. Fazer o mal para mim mesmo, que Jesus falou, se fizer alguém para um dos menores, é a mim que está fazendo também. Né? Então, é essa toda a questão que vai se constituindo na medida que a gente vai tomando consciência. Dois lados do fator do conhecer na consciência. A experiência que eu falava com vocês, para vocês, que a consciência envolve a experiência de ser o sujeito conhecedor e a experiência de ser objeto conhecido. Né? De uma certa maneira, a gente vai iniciando a nossa existência no estado inconsciente, de objeto conhecido, e que somente com muito esforço, com o crescimento do ego, chegamos ao estado relativamente tranquilo do sujeito conhecedor. Então, para que a gente possa avançar no nosso desenvolvimento psicológico, a gente tem que renunciar à relativa liberdade que conquistamos na medida que o ego já percebe que ele é também objeto de um sujeito maior transpessoal, que é o self, e que ele está a serviço desse self. De um lado, a gente acha que tem o controle do processo, ser o sujeito observador, mas a gente vai se dando conta que, na verdade, a gente também é um objeto de um sujeito transpessoal, que é o eu, né? O eu, e que também numa instância maior que é Deus. Né? Então, após essas duas experiências, né? Ou seja, né? Que eu sou sujeito que conhece, mas também sou objeto conhecido desse self, isso abre o caminho para uma terceira e reconciliadora experiência, que é conhecer com, né? Que é o conhecimento vinculado. Porque esse processo de conhecer, né, gente, é um processo de poder. Conhecer significa dominar o objeto conhecido. O poder do logos. Enquanto que ser conhecido equivale a ser a vítima do conhecido. O ego é, ao mesmo tempo, aquele que conhece e tem o poder, mas também ele é vítima do conhecedor, que é o self. Participar desse processo de conhecimento significa representar um dos dois papéis ou ambos, de maneira alternada. Né? De um lado, né, a gente vai sendo um ego buscando conhecer, achando que a gente está fora do mundo, separado da realidade, e na frente de self a gente vai recuperar essa experiência de unidade, tudo faz parte de nós, aí entra a sincronicidade, né? Entra essa visão alquímica, o que está dentro também está fora, o que está em cima está embaixo, né? E que a vida é um espelho da nossa própria realidade, e que as coisas se refletem uma nas outras. Né?
De uma certa maneira, isso vai levando, então, essa definição de consciência de conhecer com. Né? Esse conhecer com envolve apenas não só o conhecer, mas o estar com. E o estar com é o dinamismo da vinculação, é o princípio da relação. Então, se o conhecer é a função de logos, o estar com é a função de eros. E aí ele chega, então, à descoberta do sentido da palavra no seu nível mais alto, que é a consciência. Ele é de comunhão, de união de logos e de eros, do pensamento, da razão e do sentimento. Não existe consciência sem sentimento, sem relação, sem vinculação. Até porque é o sentimento que é o grande elemento que dá o valor da experiência. A gente só consegue qualificar e valorizar a experiência porque existe sentimento. Se não existe sentimento, não tem como qualificar a experiência. Cláudia? O Gerson, Gerson, como é que fica, então, a parte do nosso inconsciente, se a gente não observar, não ter essa observação para despertar o que está escondido em nós? Como é que fica isso? Porque razão, eu acho que também está ligado com esse despertar do nosso inconsciente, né? Nessa observação dos nossos atos repetitivos e coisas assim, não? Na verdade, claro, porque que eu te falo que quando o conteúdo ele emerge do inconsciente, tu tem essa visão de separação para poder tomar consciência daquele conteúdo. Mas, na verdade, isso é só num nível, é o nível do ego, né, Cláudia? Porque no nível do self, tudo é o self. E existe consciência no inconsciente também. Tá? No inconsciente. Quando os espíritos perguntam onde está escrito a lei de Deus, ele vai dizer é na consciência do homem. Essa consciência não é o ego. O ego não é consciência. O ego é o centro da consciência. O ego é a possibilidade de a gente poder entrar no campo da consciência e reconhecer coisas. Mas o ego não é consciência. Né? Então, de uma certa maneira, é lógico que o conhecimento ele se dá a partir do logos, do conhecer, né? e do eros, é o conhecer com. E as duas coisas geram, então, a consciência. Então, dentro de mim já tem o que está conquistado. Então, o inconsciente, de um lado, já é o que eu conquistei e que o ego já não precisa mais aprender e assimilar, porque já é um dado internalizado como parte do meu self, é automatizado, eu não preciso pensar para viver, eu não preciso tomar consciência desse fato, porque eu sou. Ser e conhecer é a mesma coisa, diz Jung. Se eu conheço, eu sou. Aquilo que eu sou é porque eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu não preciso pensar. Agora, se eu preciso pensar, porque eu não sou ainda. Então, e tem a parte do inconsciente, que é aquela parte ainda que tem que ser transformada. Então, tem a parte do inconsciente, porque a Jonas divide o inconsciente em dois inconscientes. Tá? O inconsciente mais profundo, né? E um inconsciente mais cortical, tá lá no livro Autodescobrimento. Né? Ela fala em dois tipos de inconsciente. Né? Então, a gente pode entender aí a experiência do conhecer como uma capacidade de participar de um processo de conhecer simultaneamente como sujeito e como objeto, conhecedor e conhecido. E isso só é possível na relação, onde a gente pode ser objeto e também sujeito. E isso, em termos práticos, significa um relacionamento, tanto com um outro externo, né, que é o outro objeto, a pessoa, seja quem é, o objeto pode ser qualquer coisa, né, e com um outro interno, que é eu. Enquanto eu relaciono com eu,
numa dimensão mais profunda, eu estou me colocando daí também como não só aquele que conhece, mas aquele que é conhecido por essa dimensão do self. Assim como a gente é o olho de Deus, né? E somos agentes da criação, co-criadores, agente deles, objeto de Deus, né? Onde Deus é o grande sujeito, o grande criador cósmico, sempre criando, né? Pleno em amor, né? Todas aquelas atributos dele, onisciente, onipresente, assim por diante, e nós somos como extensão dele, no sentido não que a gente seja uma parte dele, mas como porta-voz, né, dele no mundo e olho dele no mundo. Por isso que, de uma certa maneira, o Jung vai dizer que Deus precisa de nós para se fazer conhecido, né? Bem, a Silvia está perguntando qual é o livro da Joana que fala do inconsciente. É o livro Autodescobrimento ou Despertar do Espírito. Eu vou dar uma olhada lá, depois eu mando no WhatsApp para vocês direitinho, tá? Qual é? Confirmo com vocês. Alguém mais? A Cleide quer trazer alguma coisa também? Você acabou respondendo, você continuou o assunto da questão da consciência, e eu estava pensando no início da aula sobre esse sair, né? Olhar outra visão, e eu aqui, eu lá do outro lado, eu objeto, e essa consciência, sentir ter essa empatia, envolver isso, além de ver, e colocar algo mais, e da gente conosco mesmo. Pensei, porque essa indulgência para consigo mesmo, por exemplo. E por isso que, né, Cleide, que a Joana fala em harmonia, né, que de uma certa maneira vai dar experiência de gratidão. Quando a gente está numa experiência de consciência, né, consciência que tudo é vivo, tudo é sagrado, tudo reflete o amor de Deus, que Deus está em tudo, né, a experiência imanente de Deus, não só transcendente, né, e como ela diz, mergulhado na harmonia geral, né, diz Joana, né, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando. E essa identificação é reconhecer que cada um de nós é um irmão, ligados, né, nessa filiação divina, dando essa harmonia cósmica, né, que é a própria mente divina com as suas leis, e que a gratidão é o reconhecimento disso. Quando a gente é grato, a gente está realmente reconhecendo, como diz Joana, a assinatura de Deus na sua obra, né? E nós também somos uma assinatura de Deus. Nós também somos obra dele. E essa totalidade nos pertence enquanto o observado e em sintonia dentro desse conjunto, como diz a benfeitora, né? Que envolve o ato de observar. Então, a ponto de chegar a um momento, né, do nosso processo evolutivo, né, que é dizer como Cristo, né, como Jesus, eu e o Pai somos um só. Né? Mas, Gelson, então a gente nunca vai ter uma consciência completa, porque Deus cria sempre, vamos sempre precisar conhecer e sentir com. Então, estamos sempre crescendo. Tenho a impressão que nunca seremos a consciência, seremos completa. Porque completo e perfeito só Deus o Pai, né? A nossa perfeição é relativa. Mas eu nem sei como responder isso, como a gente está longe dessa condição, né? Aqui o pessoal já respondeu, né, no chat também que o livro, a Débora falou que é o Autodescobrimento, capítulo 4. Para o pessoal que... Muito bem, gente. Então, é um itemzinho pequeno, mas profundo, né? Esse da Joana, né? Que é esse mistério da vida, que é justamente como é que as consciências surgem, como é que ela se desenvolve, qual é a finalidade da consciência. Né? Então, é isso que está em jogo aqui, quando ela propõe esse item observador, observação e observado. Então, a gente
aquele que observa, aquele que constrói o conhecimento, o agente do conhecimento. A gente é o olho que observa, né? Ou seja, o que a gente conhece, na verdade, depende do nosso nível de consciência, e ao mesmo tempo a gente é observado, e para se chegar a ser instrumento da consciência divina, que é o conhecimento de Deus, e ser expressão da vontade dele. É também, como objeto conhecido, né? Reconhecer que está a serviço do self, e como o self também está a serviço também de Deus, que Deus se ocupa de nós, talvez seja traço do seu amor, né, de compartilhar com nós e nos integrar na sua criação, fazendo parte dela, colaborando com ela também, de uma certa maneira, né? Então, tudo isso em jogo aí, nesse item que a Joana nos oferece a partir desse estudo aí, desse item, né? Muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Sim, nós estamos mergulhando no fim do cósmico universal e no amor universal também, né? No amor divino, né? Tânia? É só uma perguntinha. Nós, como espíritos, quando nós reencarnamos, o nosso self, o nosso espírito, ele está totalmente na Terra, assim, nesse sentido do plano, né? Porque a gente sabe que é uma questão de planos, né? Ele está totalmente nesse plano material, ou é como nessa imagem de Jung no sonho, né? Que na realidade nós estamos... É uma questão de perspectiva, né? Então, o nosso self faz essa experiência encarnatória na Terra, mas ele continua, pois é. A pergunta... Eu não sei se o nosso universo ele está dentro da nossa própria mente, se ela está dentro de um outro universo maior, está, de uma certa maneira, realmente vivendo aqui como self, ou como parte da consciência que se projeta nesse mundo factível. Isso é uma coisa muito complicada, né? Os multiversos, né? Como é que isso, né? Isso é um mistério ainda, né? Mas acho mais importante nessa história toda, né, Vânia, é reconhecer, né, que nós todos, né, fazemos parte dessa totalidade. E nessa inteireza, diz a Joana, nós somos agentes portadores do mesmo grau de responsabilidade, em benefício do conjunto. Então, enquanto a gente não tem ainda respostas para essas questões, o convite é a gente viver uma vida com inteiro, né? De não transferir, como diz a Joana, a nossa responsabilidade para o outro e assumir a nossa parte nessa experiência aqui, seja ela com o self, sendo self aqui, ou o self se projetando nesse ego aqui, não importa. Não importa que é dado a nossa experiência reencarnatória, cabe a nós viver com esse grau de consciência, de compromisso, de responsabilidade, de entrega, de amor, que a gente possa realmente ir vivendo, transformar a vida e sendo transformado por ela também, porque como diz o Edinger, né? Cada um adquire consciência, o universo todo ganha consciência. E toda vez que o universo ganha consciência, todos nós somos transformados simultaneamente. Então essa é o grande barato dessa história toda, né, gente? Tá bom? Então,